Olá, meu nome é Felipe e nesse vídeo a gente vai aprender como a gente faz o fine tuning ou ajuste de um modelo LLM. Então, para isso, é bem simples o processo e eu vou mostrar como é que você consegue fazer isso. Para isso, a gente vai utilizar o Google AI Studio. Então, aqui, para a gente exemplificar, por que eu preciso tunar um modelo. Vamos dizer que eu quero perguntar uma informação muito específica, Aqui nesse caso, onde será o DevFest Lagos 2024? E eu estou dentro do modelo Gemini Flash. Quando eu executo essa pergunta, o que é que acontece? O modelo não sabe responder essa informação. Para isso, a gente vai ter algumas alternativas aí. Uma, eu posso passar um arquivo que contém essas informações. Esse ponto em particular, esse arquivo vai começar a fazer parte do meu contexto. Então, eu vou utilizar a quantidade de tokens do meu contexto para incluir essa informação. O modelo por si só não consegue responder. Ele só consegue visualizar porque dentro do contexto da minha pergunta tem um arquivo que fala sobre o evento, ok? Outra alternativa é utilizar um recurso chamado RAG, que a gente consegue traduzir as informações em um modelo de banco de dados vetorial e o LLM consegue facilmente pesquisar as informações nesse modelo. Então, você cria como se fosse um glossário onde o seu LLM consegue ler essas informações de forma rápida. E uma terceira solução é fazendo o ajuste no modelo em particular, dizendo, olha, pega essas informações aqui e agregue as informações que você tem. Então, a gente não vai precisar retreinar todo o modelo, mas simplesmente a gente vai incorporar algumas informações. E para isso, a gente precisa fazer um treinamento e o fine-tuning. Mas não pense que é algo de outro mundo. O processo é bem simples. Então, aqui dentro do Google AI Studio, eu tenho essa opção, New Tuning Module. Eu vou sair e aqui a gente tem um painel que vai dizer para a gente duas informações muito importantes. Uma, eu posso utilizar uma planilha do Google e dois, eu consigo utilizar um arquivo CSV. Outro tipo de informação importante também, ele fala que é recomendado que você utilize de 100 a 500 exemplos para fazer o treinamento do seu modelo, de fazer o tuning do seu modelo. Aí você vai dizer, Felipe, eu não tenho 100 exemplos, eu não tenho 100 informações para realizar esse treinamento. Você consegue utilizar com 5, 10, 20, fazer esse tuning, mas claro que a qualidade da saída vai ser diferente. Pode ser casos específicos, apenas 10 ou 5 exemplos resolvam a sua questão, mas se você quiser ter aí um tuning de qualidade, é de 100 a 500 exemplos. Claro, pode ser até acima desse valor também. Aqui a gente tem um painel anterior, que era o painel de prompt estruturado. Basicamente você cria um prompt de few shots, onde você passa a sua instrução e passa alguns exemplos. E daí a sua saída vai ser baseada nesses exemplos, ok? Mas para este vídeo que a gente vai utilizar é o modelo de importação de arquivo. Então eu posso fazer a importação, escolher o arquivo que eu quero utilizar. Então, nesse caso aqui é esse DevFast Questions, que ele já está aberto aqui, só para a gente entender. É uma coluna que tem perguntas e outra coluna com respostas. Neste exemplo em particular, a gente tem perguntas e respostas, mas poderia ser cálculos matemáticos e soluções, ou poderia ser imagens e saídas, ok? Esse tipo de estrutura, ele pode variar de caso a caso. Não é simplesmente ficar chumbado de perguntas e respostas. Mas aqui, se eu quero, por exemplo, criar um chatbot que vá responder questões sobre o evento, é o formato que eu posso utilizar. Eu já passo uma série de perguntas e respostas, então aqui eu tenho em torno de 170 perguntas e respostas. Então, vou selecionar, ele vai importar essas informações, primeiro ele vai processar, daí vai ter algumas opções super importantes aqui. Primeiro, eu posso definir que essa primeira linha aqui é o header do meu arquivo. A outra informação relevante dentro desse painel, qual é? É passar o que é um input e um output. Nesse caso, eu posso ter mais de uma coluna, eu posso ter duas entradas e uma resposta. Como posso também ter uma pergunta e duas respostas para a mesma resposta, daí eu posso fazer um treinamento e eu posso brincar com essas informações, dependendo do caso de uso que a gente vai ter. Mas nesse caso é bem simples, é uma pergunta e uma resposta, daí eu defino este item aqui como uma entrada e a minha saída vai ser a minha resposta, então eu defino essa coluna como a saída.
Daí eu clico em importar, ele vai importar essas informações, ele vai dar só um exemplo de como ele enxergou essas informações. Daí eu posso definir o nome do meu modelo, como também adicionar uma descrição. E qual é o modelo que eu vou fazer o treinamento? Atualmente a gente tem duas opções, o Gemini 1.0 Pro e o 1.5 Flash. O 1.5 Flash é o modelo mais rápido. Quando a gente faz o treinamento, né, não quer dizer que a gente vai ter 1 milhão de tokens. Quando o modelo ele é treinado, ele vai reduzir a capacidade de tokens para 30 a 15 mil tokens. E a última opção que a gente tem é opções avançadas. São informações referentes a como é que vai ser processado o treinamento. E daí, né, quando a gente define esse tipo de informação, claro, toma-se um tempo, né, o treinamento anterior que eu fiz com essa mesma quantidade de informação durou aí em torno de 4 horas, eu já rodei esse treinamento e eu não vou, né, clicar aqui em rodar novamente. Quando eu vou na minha biblioteca, a gente tem aqui as perguntas do DevFast que eu acabei de rodar recentemente, mas eu tinha rodado há 2 dias atrás e, né, dentro dessa tela o que é que a gente tem? A gente tem as informações de quando o modelo foi criado, tem a descrição desse modelo, o ID desse modelo. Então esse tipo de informação aqui é muito importante. Se você vai utilizar esse modelo via código, você utiliza esse ID no seu código para referenciar o modelo em particular. Daí ele especifica qual foi o modelo base, o tempo total de treinamento, quantidade de exemplos, e aqui ele tem um gráficozinho com o processo de treinamento. Basicamente, o que é que ele faz? Né? Simplificando extremamente esse processo de treinamento. Ele vai utilizar, né, ajustes e ele vai fazer uma pergunta e ele vai tentar responder baseado naqueles exemplos e, né, o que ele vai tentar fazer é reduzir a quantidade de erros. Então, esse gráfico aqui é basicamente a quantidade de erros que ele teve tentando responder aquelas perguntas. Daí, quando ele tem um percentual bem baixo de erro, ele considera que aquele treinamento está ok, e daí aquele modelo ele fica disponível. Agora sim, eu vou criar um novo prompt. Então, dentro da tela de prompt, eu tenho pré-selecionado o Gemini 1.5 Flash. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou selecionar o modelo que a gente acabou de treinar, que é as perguntas e respostas do DevFast. E agora, né, eu tenho o modelo Gemini Flash com as informações extras sobre o DevFast. Notem que aqui também a quantidade de tokens caiu para 16 mil tokens. Então aqui a gente tem uma queda, né, substancial, né, de 1 milhão de tokens para 16 mil tokens, mas claro que agora aquelas informações elas estão dentro do meu modelo. Então não uso o contexto para ficar fazendo esse tipo de comunicação. E então isso é um trade-off, né? A gente perdeu tokens, mas a gente tem um modelo entendendo o que é que a gente quer realizar. Então eu pergunto, né, onde será o DevFast Lagos Portugal? Daí ele vai processar e ele vai nos dar o retorno. Então notem também que todas as informações que eu passei eram em inglês e eu posso também fazer as perguntas em português, que o modelo também vai se adaptar para o idioma português. E se eu quiser utilizar esse exemplo em particular no código, a gente pode aqui resgatar o código deste exemplo. Então eu clico aqui Get Code no canto superior direito. Eu posso selecionar qual é a linguagem que eu vou utilizar, aqui por padrão está Python, mas eu posso selecionar JavaScript e ele vai me dar um exemplo em JavaScript. E lá, quando a gente viu dentro da descrição do modelo, o ID do meu modelo, a gente tem esse modelo aqui já incluído, né? Eu não preciso ir lá pesquisar essa informação, como também as configurações do meu modelo, já incluído as questões de temperatura, top P, top Q, mas isso a gente consegue, né, alterar essas informações no código também sem nenhum problema. Só lembrando, a gente vai precisar definir a API Key, que fica disponível lá no botão superior esquerdo. Então, clicando nesse botão, ele vai nos dar a chave da API do Gemini. Perfeito? Então é isso. O Google AI Studio ele simplifica bastante, né, esse processo de fine tuning. Se você quiser aí mais vídeos sobre o Google AI Studio, deixa aí nos comentários pedindo, Felipe, poderia cobrir novamente, porque quando a gente cobriu o Google AI Studio foi lá no começo do ano, quando o Gemini tinha acabado de ser lançado, né? Algumas coisas apareceram aí. Se você quiser ver mais conteúdo sobre o Google AI Studio, deixa aí nos comentários. E um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!